Primeira missão dessa noite, ombro para trás. Quando a gente coloca o ombro para trás, porque eu penso que os fardos da vida têm feito as mulheres andarem tão encurvadas, o fardo cerebral ele tem se transformado em estímulo para o nosso corpo. E da mesma forma que muitas vezes nós andamos prostradas emocionalmente, isso se reflete na nossa postura corporal. O nosso cérebro, ele copia tudo que é do meio. Sabiam disso? Porque nós temos umas células que são chamadas neurônios espelho. E esses neurônios, eles fazem com que a gente queira imitar tudo que vê. Por exemplo, quando você vê alguém bocejando, você não tem vontade de bocejar também? Porque os nossos neurônios espelho fazem isso. Claro, nós não saímos imitando de fato tudo, porque o nosso córtex pré-frontal meio que controla a situação e fala assim, não, você não pode copiar tudo. Mas a nossa intenção, a intenção dessas células, desses neurônios, é que nós copiemos tudo. Por exemplo, por que a gente fica muito feliz quando a gente dá presente para alguém? Porque pensa bem, vamos pensar de forma racional. O presente você gasta dinheiro, então já é para deixar triste. E porque você está gastando dinheiro com o outro, né? Porque se fosse comprar um sapato para você, você ficava até feliz. Mas você está gastando dinheiro com o outro, vai gastar tempo escolhendo, entregando o presente. E por que a gente fica tão feliz quando dá presente para alguém? A Nívia fez uma manta linda para a Angelina quando ela nasceu. Mandou pelo correio a coisa mais linda de borboletas. Eu acho que eu tinha falado para você, né? Que eu gostava de borboletas. E não deu pouco trabalho para a Nívia, eu não tenho dúvidas disso. Mas por que ela faz isso para a Angelina? Porque ela imaginou a felicidade que ia ser para mim, para a Angelina, uma manta tão bonita. Porque o nosso cérebro fica feliz quando vê alguém feliz. Entende? É por isso que a gente dá presente para os outros. É por isso que a gente cuida de um bebê a noite inteira. Porque a gente sabe que isso vai trazer bem-estar para ele, isso vai trazer bem-estar para ele. Traz pra gente também, não sei por que isso de cuidar do bebê a noite inteira me veio à mente, né? Já faz pelo menos não fala nada, filha, você é responsável. Só aceita o presente. Mas a felicidade do outro deixa a gente feliz. Porque esses neurônios, eles copiam o que é externo. Mulheres, uma dica para vocês. Organizem a bolsa de vocês. Bolsa bagunçada, bagunça pensamento. Sabiam disso? Porque no que você abre a bolsa e viu tudo bagunçado, você não acha o que quer, o seu cérebro copia essa informação, ele acha que as ideias também estão bagunçadas. Hoje, para deixar o dia mais limpo para vocês, mais livre, mais organizado, organizem a bolsa. Tirem nem que seja 2 vezes na semana para organizar a bolsa. Porque a gente acha de tudo na bolsa, menos o que a gente quer na hora que quer. Cadê a chave do carro? Meu marido já resolveu isso, a chave do meu carro não precisa estar fora da bolsa para eu abrir o carro, porque senão eu nunca ia chegar em casa na hora certa, eu ia chegar no serviço na hora certa, porque a gente não acha a chave. Organizem a bolsa. Outra coisa que eu quero perguntar para você, antes de entrarmos de fato, onde eu quero que nós cheguemos. Quem é você? Quem é você? Os homens também podem refletir, mas eu sei que as mulheres vão viajar. Quando eu falo assim, Nívia, quem é você? Eu sou a poderosa. Ela é poderosa na casa dela, viu só? Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? Eu costumo dizer que nós estamos olhando para o espelho de forma incompleta, ou para as suas funções menos importantes. A gente olha no espelho para saber se o cabelo está legal, se tem alface no meio dos dentes, né? A gente olha para ver se o olho está limpinho, se a gente deu conta de lavar o rosto certinho. Mas a gente olha nos olhos. Você já parou para perguntar quem é você? Por que você nasceu? Na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta para as mulheres, lá no consultório, elas me dizem assim, eu sou a mãe de fulano, de ciclano, casado com aquele homem maravilhoso que eu tenho em casa. Mas elas só dizem sobre as suas funções. E elas não sabem quem são. Por que você nasceu? Deus te fez para quê? Nós estamos com o tempo perdendo o senso de sermos especiais. Nós estamos tão envoltas
nas tarefas do dia a dia, nas dificuldades, que temos perdido o que Deus nos deu de melhor, o senso de termos sido criadas segundo o coração dele. E como ontem eu comecei já a comentar isso, eu quero também transpor isso para as mulheres. Você não nasceu por acaso. E a vida, as pessoas, todo mundo tem feito com que nós acreditemos que nós viemos para o mundo por acaso. Que Deus não tinha um plano especial para a nossa vida. E às vezes vamos nos perdendo diante de tantos desafios, tantas funções que o mundo nos impõe, que não olhamos mais para nós mesmos. E eu não falo isso no sentido de contemplação, de que, nossa, mas de voltar ao equilíbrio, de reconhecer que Deus nos criou para algo especial. E que se estivermos perdendo esta função na nossa vida, pedir a Ele que a resgate. Porque não tem nada pior na vida do que viver triste ou desorientado. Algumas mulheres dizem assim para mim: eu acho que eu nasci só para limpar a casa e cuidar de filho. E aí, mulheres, algumas vivem a síndrome, olha, vou inventar uma síndrome agora, tá? Mais uma, a gente já tem pouca no mundo, né? A síndrome da insubstituibilidade, a gente pode falar assim, de serem insubstituíveis. Vou explicar isso para vocês. Tem muita mulher que faz tudo pro filho, tudo pro marido, tudo pra casa. Se o marido vai lavar o banheiro, ela brigou para ele lavar o banheiro. Se ele lava, ela reclama porque não ficou lavado do jeito que ela lava. Sabe no fundo o que está acontecendo? Você quer provar para você mesmo que você é insubstituível naquela casa, porque você faz funções que agradam a todos. E ninguém faz como você. Porque dá a impressão que se tirarem isso de você, não te sobra nada. Aí esta mulher fica convencendo a família que ela não pode ser substituída naquele lar, porque ela dá conta de tudo para todos. Mas no fundo ela mesma acha que ela não tem tanto valor, porque ela acha que são as coisas que ela faz é que conferem a ela alguma posição de pelo menos respeito dentro de casa. Porque no fundo elas não sabem para que elas servem nessas famílias. E por isso vivem murmurando. Reclamam por causa do banheiro, porque não sabem o que vão fazer de comida à noite, porque o filho não respeita do jeito que devia, porque lá no fundo existe uma insatisfação consigo mesma. Ainda não se encontraram na vida. Ainda não sabem por que existem. Não é à toa que existem tantas mulheres com depressão. Porque se tivessem pelo menos o senso de que são filhas de Deus, princesas do reino dele, mudaria a forma que elas olhariam para si mesmas. Não estou dizendo que o mundo não coloca sobre nós dores, doenças, mas isso tudo se intensifica em nós porque perdemos a nossa essência, a nossa origem. E aí procuramos substituir tudo isso por coisas, por compra de amores, por deixar os filhos nos sufocarem, para que assim então nós tenhamos alguma coisa em troca, que nem a gente sabe o que é. Uma vez uma amiga me procurou, ela chorava muito, muito, e ela disse assim: Rosana, eu não aguento mais, parei de trabalhar ainda muito nova para cuidar dos meus filhos, 3 filhos, e hoje eu vivo na condição de tudo que eu preciso, eu tenho que pedir dinheiro para eles. Hoje eu precisei de uma coisa, pedi para um dos meus filhos, e ele falou assim: mas eu acho que está fácil ganhar dinheiro? E ela falou assim: só que eu não lembro que até o prato que ele comeu foi eu que tirei da mesa hoje. E ela falou assim: eu não aguento mais viver assim. Aí eu disse para ela: se você não aguenta mais viver assim, por que você está vivendo assim? Por quê? Medo de perder amores? Ai não, porque eu não sou capaz. Eu falei assim: qual é o seu sonho?
Lembra qual a frase que eu disse ontem? Que Deus diz: eu posso fazer grandes coisas, mas você não tem grandes sonhos. Ela disse assim: eu queria muito voltar a estudar. Queria muito. Porque era o meu sonho fazer um curso de nutrição, olha só, uma amiga de profissão. Eu queria muito fazer nutrição, mas eu parei de estudar muito cedo, então assim, eu não tenho condições. Eu falei assim: por que você não tem condições? Eu falei assim: por que não? Já tentou e não conseguiu? Não, mas... Eu falei: então vai tentar. Aí você, inclusive, eu vi que na cidade vai ter um vestibular, né, para passar nesse curso técnico. E eu até vi, gostei, mas eu não tenho condições de passar. Eu falei assim: começa a estudar. Se precisar de ajuda, eu te ajudo no que eu ainda lembrar. Mas vai estudar. Ela chegou em casa toda animada, falando para os filhos assim: eu vou prestar um vestibular para o curso de nutrição. A família inteira começou a rir. A família inteira. Porque disse assim para ela: nossa, vai competir com a garotada. Isso aí, mãe, vai lá, mãe. Ela falou assim que ela tomou aquilo como desafio. Eu falei assim para ela: não desiste. Porque a gente tem a tendência de desistir das coisas, né? Desiste. Porque não deu tempo, tenho que cuidar de filhos, o serviço me atrapalha, a rotina é impossível agregar mais alguma coisa. Aí eu falei assim para ela: você vai ter obstáculos, mas não desista. Porque Rainha não desiste. Ela começou a estudar. Coincidentemente, este vestibular era para outros cursos e os 3 filhos dela também estavam estudando para prestar esse concurso. Fizeram uma prova, todo mundo esperando sair o resultado. Um monte de jovens da igreja tinham prestado essa prova. Quando saiu... Ai, gente, eu dou risada até agora, é maldade, mas eu dou risada. Eu não aguento algumas coisas, eu ainda tenho o coração meio podrinho para algumas coisas. Quando saiu o resultado, ela tinha sido a única da igreja que tinha passado. Os filhos não passaram, no mesmo vestibular. Nenhum outro jovem da igreja passou e ela passou. A outra reclamação dela, eu falei assim: bem, mas isso não vai resolver ainda a questão do dinheiro, é com tempo só, né? Não posso andar muito, né, amiga? Ela falou assim: mas eu preciso de dinheiro, não aguento mais, porque até eu fazer o curso, começar a ganhar dinheiro, vai demorar muito tempo. Eu falei assim: querida, o seu pão integral é um sucesso. Todo mundo, quando tem social, qualquer coisa, quer o seu pão. Qualquer comemoração da igreja. Eu falei assim: por que eu não começo a fazer o pão para vender? Eu compro. Ela falou assim: então no próximo culto, à noite, quarta-feira, eu vou levar uns. Vamos ver se vai dar certo. Não deu mais conta de vender pão. Aí um dia ela me contou e falou assim: meu filho me pediu dinheiro emprestado hoje. Mudou a vida dela. Porque as coisas acontecem dentro da cabeça da gente. É aqui, ó. As nossas limitações estão aqui. Porque a gente tanto fala que tudo posso naquele que me fortalece, que a sua felicidade esteja no eterno, ele considerar o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E estamos vivendo arrastando pela vida, desarrumadas. E quando eu falo desarrumadas, vocês não, são todas gatinhas, mas eu sei como vai ficar disponível no YouTube. Tem muita mulher que anda descabelada para mostrar para o mundo que ela não tem tempo de cuidar dela. Olha só a crise que eu vivo. O caos que é a minha casa, a minha vida. Não tenho tempo nem de pentear cabelo. Gente, será que eu penteei o meu hoje? Não, acho que eu penteei. Mas... gente, por que tem que andar desleixada? Por quê? Para provar que você não tem tempo, que a família suga tudo de você? Eu gosto muito do pensamento da Ellen White, escritora cristã, que é a mais reconhecida mundialmente no mundo cristão. Ela diz assim: se a sua casa estiver mais arrumada do que você, tem alguma coisa errada acontecendo. Mulherada, se a sua casa estiver mais arrumada do que você, tem alguma coisa acontecendo. Não estou falando para deixar a casa daquele jeito terrível, não. Mas a gente tem que ser... isso não é desculpa para não lavar a louça uma semana, né? Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter o senso de cuidado próprio. Pensem que o nosso cérebro copia tudo que ele vê. Se você olhar no espelho e ver um ser espandongado,
É um termo baiano, eu aprendi com os baianos isso. Tem algum baiano aqui? Não? Espandungado. Aquela pessoa, sabe, acabada, amassada, destruída, é o espandungado. A palavra já dá essa intenção mesmo, né? já provoca em nós esse pensamento. Isso não é de Deus, não. Mulher virtuosa, quem achará? A gente vê a mulher fazendo roupinha nova para as estações, cuidando da família, dando... E a mulher virtuosa não é aquela que se acaba fazendo a tarefa de casa, tudo, não. Ela é tão organizada que dá tempo de cuidar dela mesma. Eu estava lendo um pouco sobre as funções de uma rainha. E achei tão interessante, porque quando você procura por funções de uma rainha, qual rainha que a gente sempre acha? Rainha comum? Elizabeth. A rainha Elizabeth, que foi colocada no posto de rainha em 1952. Ela estava no Quênia, recebe a notícia que o seu pai havia morrido. E ela então naquele dia recebeu uma triste notícia que o seu pai havia morrido e também o desafio de ser rainha. Não tinha ninguém para substituí-la. E ela então se torna rainha. Quando você lê quais são as funções dela, você fala assim, bem, a Inglaterra é o quê? Um país parlamentar ou ele é regido pela monarquia? O parlamentar ainda faz todas as regras, leis e tal, mas isso tudo precisa ser chancelado pela rainha. Quem dá a palavra final é a rainha Elizabeth, para tudo. É ela quem dá anistia, é ela quem proclama paz. Ela é rainha de 19 países. E ela ainda é reconhecida como uma senhora linda, né? Ela está sempre sorridente. Uma senhora de uma idade super avançada, mas que ainda está lá, ó, cumprindo as funções dela, abençoando, né, as pessoas com o que ela faz. Mas a palavra final de todas as decisões do Reino Unido é feita por ela. Todas as decisões são tomadas por ela. A palavra final é dela. Você acha que na sua casa é diferente? Não. Não, né? E o irmão ri, mas é de nervoso. Isso é nervoso. A última palavra é a minha. É a sua, né? Sim, senhora. Queridas, vocês vão de concordar comigo. A palavra final na nossa casa tem sido nossa, porque nós é que comandamos o humor da família. É ou não é? O dia que nós estamos sorridentes, alegres, parece que a coisa flui bem. Não é? Mas deixa a gente acordar um pouquinho irritadas. Parece que as coisas atropelam, o marido não acha o rumo dele para sair de casa, os filhos ficam perturbados, porque o humor da casa ainda é comandado pelo nosso humor. Então a palavra final ainda é nossa, nesse sentido. Nós podemos ser auxiliadoras dos nossos maridos ou também podemos destruir o que eles têm construído. Eu temo muito porque as mulheres, elas são peritas em destruir sonhos de marido. A gente sabe que às vezes eles dão uma viajada nos planos, né? E nós somos com o pé um pouco fincado no chão, temos tanto medo de desafios que nós ficamos puxando esses homens para trás. E quando eles vêm com um plano novo, assim, mulher, olha, eu estava pensando da gente comprar ela assim, nem vê que a gente tem dinheiro. É ou não é? Nem escuta o projeto. Mulheres, se meu marido sair, eu conto para vocês uma estratégia. Você não quer dar uma volta com a Angelina lá na cidade vizinha? Quando o André planeja alguma coisa com os nossos amigos para fazer, um dia desses ele planejou ir para a praia no domingo e eu sabia que eu não tinha tempo. Eu tinha que terminar algumas teses para entregar, eu tinha programado para trabalhar o domingo inteiro. Aí o André chegou para mim e falou assim, olha, eu estava conversando com fulano, nosso amigo, e programamos de ir para a praia amanhã. Mulheres, peguem a dica, vê se não faz sentido. Aí eu falei assim, que legal, quem você convidou? Convidei fulano, ciclano. Eles só vão conferir com as esposas. Aí eu falei assim, eu tô dentro. Gente, faz tanto tempo que eu não vou na praia que eu não vejo a hora de ir. O que eu pensei? Alguma esposa vai boicotar e não vai dar certo. Pelo menos eu fiquei bem com meu marido, né? Pra ele eu concordei. Ele não sabia disso. Mas eu não podia ir no domingo. Mas eu falei assim, vai ter alguma mulher aí que vai destruir o plano do marido. Então não vai dar certo o passeio.
E eu não fiquei ruim com o meu marido. Eu fiquei, nossa, não fui do mesmo jeito. Mas não fui eu que destruí, sabe por quê? Porque as mulheres costumam olhar tanto para a rotina, tanto para a rotina, tanto para a rotina, e tão preocupadas com tudo que tem para fazer, com tudo que tem para pagar, que a palavra que mais sai da boca da mulher é não. Não, não dá tempo. Não, a gente não tem dinheiro. Não, nem pensar nisso. Não, tem que programar melhor. E nós vamos mudando o humor das pessoas que estão ao nosso redor. Mas é tão gostoso conviver com alguém que sempre está feliz, apoiando projetos. Porque às vezes, mulheres, o que os homens querem saber não é se vocês vão de fato colocar um plano em ação, mas se ele pode contar com a parceira dele. Entende? Quando você mostra uma boa vontade para dizer sobre um assunto, talvez ele mude de ideia. Mas se você, antes de escutar tudo, as razões dele já disser não, isso pode causar uma desavença. E às vezes essa desavença ela é tão silente, né? Ela não é dita, mas ela vai sendo implantada, que isso vai fazendo com que você conduza o seu lar de uma forma terrível. A rainha é aquela que dá a última palavra. Você pode escolher o tipo de rainha que você quer ser. Existem algumas rainhas na Bíblia. Eu gosto de quase todas elas, não de todas. Eu sou apaixonada por Esther. Um dos meus últimos sermões foi sobre Esther. Posso falar um pouquinho de Esther com vocês? Quem era Esther, né? Uma menina que tinha tudo para não ser nada. Pensa uma menina que perdeu os pais, órfã, criada pelo tio, escrava. O país dela era submisso a outro país. Parente é bom. E eu acredito muito que Mardoqueu era um tio excelente, um tio pai excelente para ela. É tanto que os planos de salvação para a nação judaica nascem no coração dele. A estratégia dele. E é no coração dele também que nasce a ideia dela se candidatar à rainha. Mas por melhor que seja o parente, ninguém substitui pai e mãe. Ela era escrava, órfã, tinha tudo para ser amargurada, para não ser ninguém na vida. E ela é considerada no Velho Testamento como se ela fosse Jesus do povo de Israel, porque ela livra uma nação da morte. Mas a história de vida dela era para conduzi-la a viver no anonimato, triste, sem acreditar em sonhos. Quando Mardoqueu chega para ela, o seu tio, e diz assim: Esther, está aberto o concurso para rainha. E eu acho que você devia se candidatar. Ela podia ter dito assim: não, tio. Eu, órfã, marcada pela dor e escrava, não tenho a mínima chance de ser feliz, de ser rainha. Mas ela acredita que ela podia ser rainha. E por ela acreditar, ela se torna rainha. Querida, Deus tem grandes coisas para fazer para você, por você. Mas você precisa ter grandes sonhos. Ela acreditou. Ficou ali, 12 meses fazendo um tratamento de beleza. Porque para ser rainha também tem que se preparar. E quando ela entra diante do rei Assuero, ela vai carregando tudo que a ela foi recomendado para agradar o rei. E ela entra. Ela é aceita por ele. E ele, depois disso, faz tudo o que ela pede, até o que era impensável, que era permitir que o povo escravo matasse o povo do seu reino, da forma que ela permitiu ser conduzida. Você escolhe se você quer ser Esther, que significa estrela, ou você escolhe ser aquela mulher que tenta resolver as coisas com as próprias mãos, de qualquer jeito, baseada nas suas dores, ou da forma que pensa mesmo, para provar para as pessoas que quem manda sou eu. Como Jezabel foi na vida de Acabe e de toda uma nação. Acabe está lá todo dengoso porque queria uma vinha de Nabote. Ela falou assim: não quer te dar não?
eu mato ele. Esse tipo de poder a gente não precisa ter. As nossas mãos precisam construir. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 1. Abram suas Bíblias. Provérbios 14, versículo 1. Encontraram? Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Nós precisamos aprender algumas coisas, a controlar o que falamos, porque as palavras têm um poder muito grande na vida das pessoas. Nós precisamos saber que hora falar, o que falar e por que falar. Se você acha que você não tem valor, e talvez você tenha tentado encontrar valor nas migalhas que a vida oferece, porque a vida só oferece migalha. Pergunte para Jesus, para que você foi criada? Ele vai te responder. Porque fomos criadas com um propósito incrível de salvar não somente a nossa casa, mas salvar todos aqueles que entrarem em contato conosco e com a nossa família. Como eu vejo quantas pessoas sendo tocadas por Deus, porque entraram em contato com uma criança educada e quiseram conhecer porque essa criança era tão diferente das outras. Peça para Jesus, para resgatar no seu coração o seu valor. Porque nós não somos melhores do que ninguém, mas não podemos aceitar ser piores. Não podemos olhar para o espelho sem esperança. Olhar para a vida como se ela não tivesse nenhum sentido mais. Porque quando nós começarmos a olhar para o alto e olhar o sorriso de Jesus para a gente, as coisas começam a mudar. Pergunta para Ele todos os dias: Senhor, o que Tu queres que eu faça hoje? A quem o Senhor quer que eu abençoe no dia de hoje? Faça das minhas mãos instrumento de salvação, de paz, alívio para corações que estão sofrendo. E são muitos corações sofrendo, queridos. E não há pessoa mais sensível do que você para aliviar essa dor. Não há pessoa mais sensível à voz do Espírito Santo para reconhecer o que Ele quer que você faça do que você mesmo. Faça com que a obra das suas mãos edifique a vida dos outros e a sua vida também. Olhe no espelho e comece a gostar do que você vê. E o que você não gostar, muda. Por que não? A gente muda quando não está gostando de alguma coisa, não é? Se não gostou do corte de cabelo, a gente rapidinho vai lá e tenta mudar. Se a roupa não ficou legal, a gente já troca. Por que não a gente olhar e falar assim: disso eu não gosto, vou mudar pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E quando nós começarmos a ver os primeiros frutos dessa mudança, nós vamos ter com certeza cada vez mais ânimo para mudar outras coisas. Não permita que as lágrimas te impeçam de ver a face de Jesus, o olhar apaixonado dele por você. Que o cansaço não lhe impeça de ouvir a voz dele sussurrar ao seu ouvido, dizendo o quanto você é especial para ele. Não permita que as pessoas digam que você não tem valor. Uma mulher, essa semana, chorava copiosamente diante de mim. Porque ela disse que o marido olhou para ela e disse assim: você não tem nada que preste para me oferecer. E eu pensando sobre aquelas lágrimas, ela estava muito sentida, muito sentida. O que me deixou
talvez um pouco mais pensativa, reflexiva sobre aquele quadro, diante de tanto sofrimento, porque de fato você escutar de alguém que você não tem nada de bom para oferecer é muito difícil. Mas sabe o que mais trazia dor para aquele coração, e ela nem percebia isso? É que ela acredita nisso. O que mais nos faz sofrer não é o que as pessoas fazem por nós, mas o quanto acreditamos no que a pessoa diz. Porque se não acreditássemos, isso não teria tanto efeito sobre nós. Se tivermos tempo, uma hora eu falo isso de uma forma mais tranquila. O que de fato nos afeta é quando as pessoas só confirmam o que já pensamos sobre nós mesmos. Porque se alguém chega para você e fala que o seu cabelo não é bonito, mas você ama o seu cabelo, você não se importa. Às vezes eu saio de casa assim, o André fala assim, hoje ele não falou não, mas ele fala assim, Zana, abaixa mais um pouquinho o cabelo assim. Você tem um rosto pequenininho, não que esteja feio, né? Porque ele é tão delicado. Não que esteja feio, mas seu rosto é pequenininho, o cabelo fica mais bonitinho, mais baixinho. Gente, mas tem dia que eu adoro sair com o cabelo altão. Não faço nada, eu gosto. Eu olho e gosto dessa coisa sem controle, às vezes. Aí ele fala e eu falo assim, tá lindo, da próxima vez eu faço isso. Ele falou que o cabelo não estava tão legal pro meu rosto, mas eu gostei. Então não me afetou. Entendem, meninas? Se você chora tanto porque você escuta das pessoas, se o que elas dizem te magoa tanto é porque você acredita no que ouve. E você só acredita porque você concorda com o que o outro diz. O patrão só te machuca tanto falando que você é incompetente porque você nunca se sentiu tão inteligente assim. Se o seu marido olha e fala assim, você não é mais a moça com quem eu casei, e isso acaba com você, é porque você não olhou que ele em alguns aspectos também mudou. Mas é que você olha para o espelho e não gosta do que vê. Que Jesus dê a você o equilíbrio do valor próprio. Para não ser mais do que você é, mas também não aceitar menos do que Jesus já lhe deu. Que Ele mude o seu coração. Que Ele faça de você rainha. E rainha nunca perde a coroa. Nunca. Passa a batalha, vem vitória, vem derrota, mas ela continua rainha. Pode tudo mudar. O sistema econômico muda, tudo muda, mas ela continua rainha. Como você vai andar daqui para frente? Ombros para trás, cabeça erguida para o alto, olhando para Cristo e pedindo para Ele o senso de valor, para que a sua vida possa ser feliz. Porque o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Que Jesus abençoe a mim e você, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o Escuta o Meu Clamor de novo? E depois disso eu quero que o pastor novamente faça uma oração especial pelas mulheres. Mulheres, eu convido vocês para que todas nós cantemos esse hino aqui na frente. Vamos fazer isso, pedindo para Jesus escutar o nosso clamor. Nós carregamos tantas coisas no nosso coração, que às vezes nós não sabemos nem lidar com as próprias emoções. E Jesus escuta o nosso clamor. Vamos fazer isso, vamos cantar todas aqui na frente? Mesmo que vocês não saibam o hino direitinho, a gente até aprende um pouco melhor. Ele escuta o nosso clamor, Ele atende as nossas orações. Ele faz os nossos pés como os das costas e nos coloca nos lugares mais altos, porque Ele nos criou para um propósito elevado. Venham todas, meninas. A Lívia vai tirar foto e depois vai vir também.